trabalhadores brasileiros vêm sofrendo duros golpes com as reformas impostas pelo governo. Entre esses golpes está a reforma da Previdência, que traz como uma das principais características a alteração na idade mínima para a aposentadoria. Para falar sobre o assunto, o Plenário em Debate vai conversar com Augusto Vasconcelos, presidente do Sindicato dos Bancários, advogado e professor de Direito Previdenciário. Olá, Augusto, tudo bem? Seja bem-vindo ao Plenário em Debate. Olá, Fernanda. Obrigado aí pelo convite. É um prazer falar aí com o seu público e com todos que estão nos assistindo. Augusto, explica pra gente o que é de fato a reforma da Previdência e qual o seu impacto na vida do trabalhador, principalmente do servidor público. A reforma da Previdência, ela surge para exatamente buscar enxugar custos do Estado, mas para sobrar dinheiro para pagar e honrar os compromissos com o sistema financeiro. A proposta que tramita hoje é a PEC 287, é uma proposta de emenda constitucional que depende de 3/5 dos votos dos deputados federais em 2 turnos de votação e também 3/5 dos senadores. Essa proposta, ela institui, dentre outras aberrações, a idade mínima para aposentadoria, acabando, portanto, com a aposentadoria por tempo de contribuição. Institui uma idade mínima, inicialmente de 65 anos, tanto para homens quanto para mulheres. Depois de muita pressão, o governo recuou para 62 anos para mulheres, no entanto, elevando a idade para as mulheres se aposentarem, já que as mulheres atualmente se aposentam com 60 anos de idade. Além disso, o governo institui nessa reforma da Previdência um tempo de carência de 300 meses de contribuição. É isso mesmo. O governo está obrigando os trabalhadores a pagarem, no mínimo, 25 anos de contribuição. Atualmente, a carência é de 180 meses e há uma elevação, portanto, da carência. As consequências práticas dessa reforma é que grande parte dos brasileiros vivem ainda em condições muito difíceis de pagar a Previdência durante todos os meses do ano. Aqui na Bahia, por exemplo, com a taxa de desemprego que ultrapassa a casa dos 17%, será muito difícil para boa parcela da população conseguir obter os requisitos para se aposentar. Por isso, eu tenho me posicionado, onde tenho passado, de maneira frontal, contrária a essa proposta, porque acho que ela é uma aberração no nosso sistema previdenciário. Até porque existe todo um mito de que a Previdência tem um déficit. E nós precisamos desconstruir esse mito, porque na prática, parte dos recursos que deveriam ser transferidos para a Seguridade Social, o governo não transfere. Então, tributos como, por exemplo, contribuição social sobre o lucro líquido, receita de concursos de prognósticos, que são as loterias, o PIS e o COFINS, não são transferidos e não são destinados para a Previdência. Então, o mesmo governo que diz que tem déficit, não transfere todos os recursos tributários para pagar a conta da Previdência. Ao mesmo tempo, o próprio governo federal retira 30% do orçamento destinado à Seguridade Social através do mecanismo denominado de DRU, que é desvinculação das receitas da União, para pagar os credores, que são os bancos. Então o governo prefere honrar os compromissos com os bancos do que honrar o compromisso com o trabalhador brasileiro. E essa reforma vai impactar a vida do servidor público de alguma forma? Sim, essa reforma ela atinge todos que estão no regime geral da Previdência Social. Claro que aqueles que farão parte de uma regra de transição que está previsto no texto da PEC 287 não serão atingidos neste momento, mas é uma regra que vale para todos que contribuem para o INSS, o regime geral. Para os servidores públicos da União, estes serão afetados diretamente e de maneira imediata. Mas para os servidores estaduais e municipais, o governo adotou uma malandragem. Eu estou chamando de malandragem, porque o governo simplesmente retirou da proposta as aposentadorias dos servidores públicos estaduais e municipais, porém, sem dúvida, irá transferir a responsabilidade para os governos estaduais e municipais para se adequarem às novas regras. Então não atinge diretamente agora os servidores públicos estaduais e municipais, mas logo ali adiante os estados e municípios terão que se adequar. E isso, na verdade, o governo Temer adotou uma política para tentar dividir a responsabilidade, diminuir um pouco a sua rejeição e, evidentemente, que isso aí a gente precisa denunciar, porque ele está tentando enganar parcela importante dos servidores públicos que estão achando que não serão afetados. Todo mundo será afetado. Evidentemente que, no caso dos servidores estaduais, as regras elas serão adequadas
pela Assembleia Legislativa e pelo governo do Estado. Mas a idade mínima imposta pela reforma da Previdência vai atingir os servidores públicos? Nesse primeiro momento, os servidores públicos federais serão atingidos. Os servidores públicos estaduais e municipais dependerão de uma adequação que virá certamente, porque depois de aprovada a PEC 287, espero que ela não seja aprovada e vamos lutar para que ela não seja aprovada, mas se de maneira trágica ela for aprovada, certamente estados e municípios terão que se adequar e vai acabar afetando todos. E os servidores continuarão recebendo a aposentadoria integral? Vai ter mudança em relação a isso? Veja, a emenda constitucional 41 de 2003 já havia instituído a possibilidade de que nos estados e municípios e também no âmbito da União surgisse também o teto da Previdência, que limitasse o pagamento de valores de aposentadoria. Esse teto somente pode ser instituído quando também sejam instituídas previdências complementares nos estados e municípios e também no âmbito da União. A União já criou a sua previdência complementar em nível federal. Os estados estão criando, aqui na Bahia foi criada em 2016 a Previdência Complementar do Servidor Público do Estado. Então, a partir da aprovação e da criação do Prev Bahia, que é o Fundo de Previdência Complementar dos Servidores Públicos do Estado, já é possível instituir o teto também para os novos servidores. Para os antigos, prevalecem as regras anteriores, mas para os novos servidores públicos, os que vierem a passar em concurso público, a partir de 2016, as regras do teto previdenciário já vão atingir. E os servidores do Judiciário, mesmo sendo um outro poder, eles também vão ser atingidos com a reforma da Previdência? Os servidores do Judiciário também são atingidos. Aliás, todos os servidores públicos, exceto os militares, serão atingidos por esta reforma da Previdência que tramita no Congresso Nacional. Quando as regras vierem para os estados, certamente os estados também irão se adequar para atingir também todos os três poderes. Os servidores do Judiciário Federal já serão atingidos imediatamente. Já os servidores estaduais, mesmo do Judiciário Estadual, dependerão também de alteração da regra que virá posteriormente a partir de alterações aqui por parte da Assembleia Legislativa e também por parte do Governo do Estado. Augusto, na sua opinião, como sindicalista agora, você acha importante a união dos poderes, a união dos servidores públicos para tentar barrar essa reforma e tantas outros desmandos do governo que estão atingindo os trabalhadores? Vivemos um momento delicado no Brasil. A nossa democracia ela foi interrompida e estamos vivendo momentos de exceção. E é evidente que estas reformas fazem parte de um pacote das elites econômicas para atacar direitos da maioria da população e preservar os interesses de poucas empresas, especialmente dos bancos, que têm muito interesse na reforma da Previdência, não apenas para poder vender previdência privada para a população e esvaziar o INSS e também os sistemas de previdência dos servidores públicos, mas também porque os bancos têm interesse direto em garantir que os governos consigam honrar com os compromissos da rolagem dos juros da dívida pública. Então, todos os patriotas, os brasileiros, os que amam este país e que acreditam que a defesa do trabalhador é fundamental para distribuir a renda, melhorar salários e trazer mais desenvolvimento para a maioria da sociedade, todos estes têm que se unir. Os sindicatos têm que se unir e todas as categorias precisam fazer a luta conjunta para barrar a reforma da Previdência e também barrar a reforma trabalhista, que atinge em cheio os direitos da maioria da população. E para finalizar, qual a mensagem que você pode deixar para os servidores públicos, em especial para os servidores do Judiciário que estão assistindo a gente agora? Fortaleçam o sindicato, fortaleçam as organizações populares. A mídia tenta demonizar a atuação dessas entidades, mas são entidades fundamentais para a vida democrática do país e querem acabar com os sindicatos. Nós não podemos permitir. Temos que defender os sindicatos, defender as entidades de classe, preservando os interesses da maioria do povo e assegurando que nós possamos ter instrumentos para enfrentar o poder econômico. É uma mensagem de coragem e de esperança, porque o Brasil ele tem que ser dos brasileiros e não das grandes corporações econômicas. Eu acredito no Brasil e convido você a participar conosco dessa grande marcha em defesa da democracia e dos direitos da população. Bom, Augusto, obrigada pela sua participação no Plenário em Debate. A TV Simpojúde, eu tenho certeza que os servidores do Judiciário agradecem a sua participação. Não, eu que agradeço e parabéns pelo programa e que a gente possa democratizar a informação
para fazer o contraponto com a grande mídia. Parabéns ao Simpojude, parabéns a todos e muito obrigado pela audiência. E nós vamos ficando por aqui. Você pode assistir ao Plenário em Debate em nosso portal ou em nosso canal do YouTube. Você também pode enviar sugestões de pauta para o nosso e-mail falaservidor@simpojude.org.br. Até mais!